Na cidade de Itaúna, centro-oeste de Minas Gerais, dois homens presenciaram de perto a decolagem de um clássico modelo de disco voador. Eles pescavam numa barragem naquela noite, quando puderam testemunhar uma imensa estrutura se elevar por detrás de uma montanha, a poucas dezenas de metros deles. Aquilo era do tamanho de uma casa, e, ao subir, seguiu para o céu e desapareceu numa velocidade assustadora. Eles deixaram ali todo o material de pesca e saíram em polvorosa do lugar. Uma testemunha nos narrou os detalhes deste incrível avistamento ocorrido no final da década de 60. A barragem do Benfica é um grande lago artificial construído em meados do século XX na cidade de Itaúna, região centro-oeste de Minas Gerais. A construção da barragem hidrelétrica pela Companhia Industrial Itaunense e pela Companhia Tecidos Santanense visava, primeiramente, a geração de eletricidade para estas fábricas de tecidos e o município, além de se criar um importante reservatório de água potável para Itaúna. O lago artificial foi construído, em maior parte, nas terras da fazenda de Benfica Alves de Magalhães, um conhecido fazendeiro local. A região, que dista 7 quilômetros do centro de Itaúna, hoje se tornou nobre e possui ao seu redor residências luxuosas, condomínios e clubes de lazer. Casos de avistamentos ufológicos são narrados há vários anos na região da barragem do Benfica. Mas, ali, próximo ao espelho d'água da barragem, ocorreu um dos casos de destaque da curiosa casuística ufológica itaunense. Este caso foi pesquisado pelo SICOANE, à época, grupo precursor na pesquisa ufológica brasileira e sediado em Belo Horizonte, tendo à frente o ufólogo Úvio Brant Aleixo e Alberto Francisco do Carmo, já falecidos. Esta ocorrência se deu no ano de 1969, numa das margens da barragem do Benfica. Foram protagonistas deste fantástico avistamento duas pessoas altamente idôneas, bem conceituadas e muito conhecidas na sociedade itaunense. O saudoso cirurgião-dentista Cláudio Nogueira Araújo, que na época era funcionário da Companhia Industrial Itaunense, e o também saudoso empresário Nico Viana. Os dois amigos tinham o costume de pescar juntos e, naquela noite de 1969, foram de carro pegar alguns peixes na barragem do Benfica. Eles ficaram em um aterro situado na baixada próxima à fonte da indústria de água mineral Viva. Eles se encontravam pescando naquela noite calma e escura, a cerca de 50 metros de distância um do outro. Mas, em um dado momento, Nico avistou algo luminoso descer do céu. Imediatamente ele perguntou a Cláudio se ele também vira uma luz descer atrás de uma montanha defronte os dois. Cláudio respondeu que não viu nada, e Nico afirmou veementemente que desceu algo lá, e que, segundo ele, abre aspas, talvez seria um avião caindo, fecha aspas. Porém, não ouviram barulho algum e voltaram a pescar. Alguns minutos depois, eis que surge naquela região em que a tal luz foi avistada por Nico, um cachorro correndo e latindo desesperadamente no meio da mata. O animal chorava muito alto, como se estivesse fugindo de algo em pânico total. Para Cláudio, aquele cão só poderia ter, entre aspas, apanhado de alguém, sendo atingido fisicamente de alguma maneira, pois parecia chorar de dor e estar sendo afugentado dali por algum motivo. Cláudio falou exclusivamente conosco no final da década de 1990, narrando detalhes deste incrível avistamento. Ele nos contou que, abre aspas, o cachorro saiu feito louco e logo depois o negócio subiu. Aquilo era redondo, espécie de dois pratos juntos, um de boca para o outro, cheio de furinhos no meio dos dois, fecha aspas. Ambos viram aquilo e, pela descrição, estavam presenciando um disco voador decolar a somente algumas dezenas de metros, bem à frente deles. A testemunha nos contou que a adrenalina subiu no topo quando viram aquele objeto se suspender lentamente, logo atrás de uma pequena montanha, bem defronte ao local em que se encontravam pescando. Cláudio segue contando que, abre aspas, e nessa hora o Nico me falou, nossa senhora, olha, um disco voador ali. Ele veio correndo para o meu lado, eu vi aquilo.
parece que já estava pousado lá. Ele foi subindo, subindo, a uns 20 metros, ficou planando no ar e foi virando, virando. A parte mais fina foi apontando para o alto. E ao virar, ele partiu para o céu, numa velocidade que é uma coisa de louco. Nessa altura, nós já tínhamos deixado nossas coisas de pescaria lá e estávamos correndo. Já pensou? À noite, você num buraco daquele. Subimos e o carro estava lá em cima. Fecha aspas. Ele conta que o objeto era enorme, pelo menos do tamanho de uma casa. Ele diz não ter avistado nenhuma criatura, mas pôde ver uma cor avermelhada, forte, que saía das janelas do objeto. Segundo ele, abre aspas, a luminosidade interna era vermelho escura e vazava pelos buraquinhos que possuía no meio, tipo janelinhas. Tive a impressão que havia uma espécie de forno lá dentro. Parecia ser algo quente. Fecha aspas. Clauto diz que não deu para reparar na cor do objeto, pois não havia luminosidade exterior, porém disse que aparentava ser acinzentado. Ele contou que o ufólogo mineiro Uvo Brant Aleixo, falecido em 2006, então membro e diretor do Grupo de Pesquisas Ufológicas Cicoane de Belo Horizonte, o visitou dias depois ao saber do caso. Aleixo esteve em Itaúna conversando com ambos e colhendo seus relatos, que devem estar nos registros do antigo grupo mineiro. O cirurgião dentista Clauto contou que, em sua visita a ele, Aleixo mostrou um catálogo com diversos modelos de discos voadores. Ele, Clauto, disse ter encontrado exatamente aquele formato avistado por ele e Nico. Abre aspas. Eu me arrepio só de lembrar, veja, disse ele mostrando o braço arrepiado. Contou que, segundo Aleixo, eles teriam presenciado a ação de uma nave naquela região que, segundo o ufólogo, estaria ali pousada, provavelmente há mais tempo, soltando ou recolhendo sondas naquele local ermo. É interessante lembrar que, antes de avistarem a grande nave, Nico havia alertado para uma luz menor que teria descido por detrás da serra, exatamente de onde saiu o grande disco voador. Isso nos leva a crer que essa luz avistada, primeiramente, poderia se tratar de algum tipo de periférico menor, chamado de sondas, por pesquisadores ufológicos, e de mãe do ouro pela população rural. O que tudo indica, esse objeto voador não identificado já deveria estar pousado ali por algum tempo. Antes de eles terem chegado ao local onde pescavam, provavelmente eles foram observados por quem estava naquele objeto, se é que este era tripulado. Interessante notar também sobre o pânico expressado pelo cachorro que se encontrava na região de onde decolou o disco, o qual, segundo Clauto, abre aspas, parecia ter apanhado, fecha aspas. Poderia estar sob domínio de quem estava no disco e fora solto ali, ou poderia estar sendo afugentado pelos supostos ufonautas por algum motivo. Fica a incógnita se este cão estaria em poder dos donos do disco voador e fora solto naquele local, ou se era um cachorro da região que, de alguma forma, se aproximou dali, atrapalhando os planos dos responsáveis pelo estranho objeto voador. Clauto ressalta ainda que tanto ele quanto Nico foram bastante ridicularizados na cidade após tornarem pública esta experiência à época. Relembra ele que, abre aspas, muita gente nos criticou, falando que estávamos doidos, vendo disco voador na barragem. Então, o prefeito de Itaúna, senhor Jadir Marinho de Faria, já falecido, foi um dos que mais riu dessa história e nos criticou naquela época. Fecha aspas. Ele diz que se pudesse voltar atrás, não teria tornado pública esta experiência, pois o preço de o terem feito fora demasiadamente alto. Enfatizou que foi muito desagradável o fato de ter sido taxado de louco e lunático, mesmo tendo certeza do que viu e sendo ele e Nico de famílias tradicionais, possuindo ambos reputações exemplares na comunidade local.
De acordo com ele, o ex-prefeito Marinho teria espalhado este caso de avistamento a várias pessoas da cidade, sempre caçoando das testemunhas, taxando-as de loucas e lunáticas, depois que contaram o que viram. Durante nossas pesquisas, outros casos de avistamentos nos chegaram naquela época, vindos da barragem do Benfica, que também estão registrados em nosso livro Os UFOs e seus Periféricos. Mas, provavelmente, nenhum deles foi tão incrível quanto esta decolagem de um disco voador clássico às margens da barragem do Benfica e presenciado por Cláudio Nogueira e Nico Viana.